Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. O estudo hoje está indo bem tarde, né? Mas ele vai de qualquer jeito, né? Já estamos aqui no pôr do sol. Então, o estudo de hoje, Ciro, o ungido. Foi isso que eu prometi que ia falar, né? Vamos ver na Bíblia. Queridos, Ciro foi um tipo de Jesus, viu? Pelo que ele fez, né? Mas vamos ver aqui. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e o pão de cada dia. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida e pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos concebido hoje. Nos abençoa, nos fortalece no estudo das tuas santas palavras. Já chegando o teu santo dia, que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Ciro, o ungido. Ciro era um rei pagão, mas ele foi escolhido por Deus para representar, sabe quem? Jesus. Ciro foi profetizado antes, muitos anos antes de Jesus nascer, tá? Pelo profeta Isaías. Quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período do cativeiro ali do povo de Deus chegou ao fim. Foram 70 anos de cativeiro. E os persas, permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruíssem o templo. Foi isso que aconteceu. Sobre o domínio de Ciro, o Império Persa se tornou a maior da história naquilo que os historiadores, como Tom Holler, chama de a maior aglomeração de território que o mundo já viu. Com a tomada de Babilônia, com a tomada de Babilônia, se tornou, os historiadores falaram que se tornou um dos territórios maiores que o mundo já viu, que Ciro se apoderou, Como era o costume entre os persas, Ciro foi até chamado ali de o grande rei, rei dos reis. Ciro chegou até a ser chamado rei dos reis. Isso é um título que a Bíblia só dá para Jesus. Esse título só é falado na Bíblia para Jesus Cristo, tá? Ele prenuncia quando Cristo retornar para a sua igreja. Esse título aí, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele, Cristo, é o rei que vem do Oriente, travando a guerra contra a Babilônia também, tá? E libertando o seu povo para ir para a terra prometida. Jesus Cristo também vai vir assim. Vai quebrar a Babilônia espiritual. A Babilônia moderna no tempo do fim. Roma. Exatamente como está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Está assim, Vi o céu aberto e eis um cavalo branco e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Aí fala, os seus olhos são chamas de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Só, claro que é Jesus. Aqui está falando de Jesus na sua volta. Tá? Cristo vencedor da besta e do falso profeta. Entendeu? Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Versículo 14 fala, e seguiram os seus exércitos, que há no céu, montado em cavalos brancos,
como vesturas de linhos finíssimos e brancos e puro. Meu irmão, vamos entender bem aqui, tá? Aqui você vê, né? Você vê a mais linda descrição da volta de Jesus nesse capítulo. O verso 13 aqui, que nós lemos, que fala que ele é o nosso, né, Senhor, está vestido com as vestes salpicadas de sangue. Aqui, está falando aqui o verso 13, ó. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Está falando de Jesus Cristo, que vem assim. Amados, nós, os filhos de Deus, estaremos vestidos de vesturas de linho finíssimo, puro e resplandecente, como fala Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Fala assim, ó, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, tá? Então, aqui, mas Jesus, o cavaleiro, né, do cavalo branco aqui, ele estará vestido com as vestes sujas de sangue, salpicadas de sangue, porque ele vem da onde? Por que ele está assim? Por que nós vamos estar, ou as pessoas que estão com ele, vai estar tudo de vesturas brancas, bem limpa, e ele salpicado de sangue quando ele vir? Por que, queridos? Né? Porque ele vem da guerra do Armagedon, da guerra de luta contra Satanás, para salvar o seu povo. Ele vem buscar o seu povo, tá? Para libertar o seu povo do decreto de morte. O verso 14 fala assim, ó. Seguiam os seus exércitos que ia no céu, montado cavalos brancos com vesturas de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esse povo? Quem é essa turma que vem vestidos de linho puro, né? Vesturas brancas em cavalos brancos. Quem são? Queridos, aqui, quem são esses que vêm como um exército montado em cavalos brancos? São os que já estão no céu, os salvos. Existe uma multidão de salvos no céu, que ressuscitou com Jesus Cristo nas primícias dos mortos. Um molho dos mortos, como fala, né? Foi quando Jesus, assim que ressuscitou, a Bíblia fala que ressuscitaram milhões de pessoas, de mortos. Milhões de gente se levantaram depois de Jesus. E foi apresentado ao céu um molho das primícias dos mortos. E Deus aceitou, Deus Pai. Porque Jesus teve o poder de levar essas pessoas. Mostrar que ele venceu a morte. Amados, eles, queridos, os que já estão no céu salvos, que é uma multidão, que a Bíblia fala que é uma multidão que ninguém poderia contar, também dos que vão ser salvos, ressuscitou com Jesus nas primícias dos mortos, esse povo. Eles vão acompanhar Jesus Cristo e com seus anjos na segunda volta gloriosa de Jesus Cristo. Eles vão vir junto. Por isso que a Bíblia fala que lá no céu vai ter meia hora de silêncio. Não vai ficar ninguém. Você entende? Vai vir todos os anjos com o Senhor e esse povo que ressuscitou na ressurreição de Jesus Cristo. Essas pessoas vêm vestidas de linho puro, como fala aqui, né? Foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode ler aí até o 16 aí, que ele fala assim, ó, saiu da boca do versículo 15, saiu da boca, né, Apocalipse capítulo 19, saiu da boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, ele mesmo rangerá com um cedro de ferro, né, e pessoalmente pisará o lagar de vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, né?
Aí ele fala, versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, a volta de Jesus. Né? Aqui é bem claro, a Bíblia deixando aí a volta de Jesus. Mas, meus amados, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a vitória de Jesus Cristo, tá? Que essa vitória é dele, ele já diz aqui, e você vê esse mesmo verso aí, 16, também lá em Apocalipse capítulo 17, sabia? Esse mesmo verso 16 aqui, você também vê em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Quando você volta para trás um pouquinho, você vê aqui o versículo 14, ele fala assim, ó, pelejaram eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Você está vendo? A Bíblia se conjunta, meu irmão. A Bíblia, ela mesma interpreta ela mesma. Não precisa se interpretar. Tá vendo? Então, meu amado, que fala aqui que esses combaterão o Cordeiro e o Cordeiro vencerá, porque é Senhor do Senhor, Rei dos Reis, está falando de Jesus Cristo, né? E de você e de mim também. Por quê? Que é chamado eleitos, os fiéis de Deus, meu irmão. Porque Jesus venceu, você também vai vencer. Quem estiver do lado dele também é vencedor, tá? Somos filhos e filhas de Deus, meu irmão. Quem estiver do lado de Deus é vencedor. Meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar e os eleitos fiéis chamados de remanescentes, tá? Estarão com Jesus. Amém. Amém. O que Ciro fez, tirar o povo de cativo do lado de Babilônia, depois Jesus veio e também tirou o povo de cativo dos egípcios. O que Ciro fez, ele se torna um tipo de Jesus. Entendeu? Amados, não se unir para os que guardam os mandamentos de Deus, você não se unir, ou as pessoas não se unir para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, é o mesmo que se preparar para esta ceia do grande Deus, escrito aqui no capítulo 19, versículo 18. Quem não se une, o mesmo não se unindo às pessoas que guardam os mandamentos, vai se unir em outra festa. Que festa? Essa de Apocalipse aqui, ó, capítulo 19, versículo 18. Entendeu? Olha essa festa aqui. Ó, Deus fala assim, ó, Apocalipse capítulo 19, versículo 18 a 20. Para que comais carnes de reis. Isso aqui é Deus falando. Ó, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos que livres e quer ser escravo, tanto o pequeno como os grandes. E via a besta e os reis da terra com os seus exércitos, né? Congregados para o quê? A peleja contra aquele que estava no monte montado no cavalo e contra os seus exércitos. Ou seja, Deus está falando aqui, e deixou escrito para nós, que eles vão marchar contra Deus, esse povo. Porque, vou repetir, tá, meus amados? Não se unir para que os que guardam os mandamentos de Deus é o mesmo que ir contra Deus. É não se unir com Deus e participar dessa ceia aqui do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 18 a 20, que nós estamos lendo. Tá? O versículo 20 fala, mas a besta foi
aprisionada, e com ela os falsos profetas, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Quem não se unir à ceia do Senhor, quem não se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, vai participar dessa festa aqui, ó, de Satanás, viu? Jogada no lago que arde como fogo e enxofre. Tá? Meus irmãos, Deus não quer que você participe dessa ceia. Não quer. Onde a carne dos reis, dos cavalos, livres, servos, pequenos, grandes, serão comidos pelos corvos, pelos abutres. Deus não quer que você participe dessa ceia. Tá? Esta ceia são da besta e da imagem dela. Serão lançados num lago que arde como fogo e enxofre. Deus não quer que você participe disso. Deus tem um convite para você, está te convidando para você participar das bodas do Cordeiro. Temos que fazer parte das bodas do Cordeiro, de Apocalipse capítulo 18, versículo 19, versículo 8 e 9. Tá? Nós temos que participar dessa festa aqui, ó. Festa que o Deus Todo-Poderoso deixou para nós. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 8 e 9. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado é aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. É nessa festa que Deus te quer. É nessa festa que Deus te quer. Não nessa festa de Apocalipse capítulo 19, versículo 18 a 20. Onde são lançados no fogo e enxofre. Você entende? E Deus está te chamando para essa festa. De Apocalipse capítulo 19, versículo 8 e 9. Deus está colocando na sua mão o convite para a ceia das bodas do Cordeiro e ser salvo eternamente, vivendo na presença do Pai e do Filho, né? Sendo guiados com o Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Ciro, ungido. Um tipo de Jesus. Amém? Que Deus tome conta de você, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal, né? Nós já estamos no pôr do sol, já estamos começando o dia santificado e abençoado por Deus, o sábado, né? Porque o dia do Senhor começa de um pôr do sol ao pôr do sol, assim a Bíblia nos informa, e nós temos que falar o que a Bíblia nos informa, e assim nós vamos caminhando, né? Pedindo para o Espírito Santo nos ajudar a chegar até as bodas do Cordeiro. Você está preparado? Se você não está, você vai ficar, meu irmão. Você vai ficar, minha irmã. Porque Deus te ama. E Deus não quer que você participe dessa outra festa, dessa outra ceia de Satanás. Amém? Ele quer você do lado dele. E ele está te esperando, está te convidando, está pondo um convite na tua mão. Coloque esse convite também, compartilhando, mostrando para outras pessoas que Deus está convidando ela. Compartilha, se inscreve no canal. Amém? Tchau, pessoal. Até a próxima semana, com novos estudos. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós. Bom? Fica com o Senhor, que Deus tome conta de você, aonde você estiver, neste momento. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse estudo, pelas tuas santas palavras e pelo poder do Espírito Santo nos ajudando, abrindo nossa mente e nosso coração, Senhor. Obrigado por mais um sábado que o Senhor nos dá, pela tua graça e pela tua bondade e misericórdia. Estamos te aguardando, Senhor Jesus.
Vem, meu querido Senhor. Vem, meu querido Senhor. Estamos ansiosos para te ver. E para o Senhor nos levar nessa viagem maravilhosa até a casa do Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Toma conta dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver neste momento. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós, né? Aí nós vamos saber no primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí nós já começa no estudo, tá bom? Fica com Deus. Tchau. Feliz sábado para todos. Porque já está começando o sábado do Senhor, que é de um pôr do sol ao outro. Então, feliz sábado, onde você estiver. Tá bom? Fica com a paz do Senhor.